You can take everything I have. Olá, fashionistas! Hoje eu tô aqui porque desde o último vídeo que eu fiz sobre relacionamento abusivo, mais 3 amigos meus vieram falar comigo sobre relacionamento abusivo e eu recebi várias mensagens, vários comentários, vários e-mails falando pra eu falar mais sobre isso e como eu ajudei, enfim. Então eu preciso falar de novo sobre isso porque tá foda. Então vamos lá. Primeiro, se você não viu o primeiro vídeo, vou botar o link por aqui, tá? E aí você já consegue ver um pouquinho sobre o que eu já tinha falado. Segundo, se você tá num relacionamento que você não tá feliz, por que você está nesse relacionamento? Segundo, eu acredito que existem 2 tipos de relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo onde a pessoa que está abusando não tem noção que está abusando e onde a pessoa está consciente do que está abusando. Tá? A pessoa que está consciente do que está abusando, ela pode ser simplesmente uma escrota ou ela pode ser simplesmente uma louca. Tá, pra mim, tipo, e se for uma questão de violência física e tudo mais, polícia, né? Se bem que, tipo, ameaça também é polícia, né? Tipo, simples. Mas se for uma coisa psicológica, você precisa se ver livre, tipo. E aí eu conversando com essas pessoas que vieram falar comigo, tinha desses 2 tipos. E aí a questão muitas vezes a pessoa que está abusando não percebe e ela abusa porque ela é imatura, é egocêntrica, enfim. E a pessoa tá tão apaixonada ou também não tem maturidade suficiente pra aguentar um relacionamento daquele, enfim, a gente não sabe qual é o motivo dela estar aceitando aquele abuso, mas ela aceita ser abusada e aquilo vai ferindo ela internamente e ela não consegue se livrar daquilo. Então eu acho assim, o modo de você se livrar daquilo principalmente você não se afastar da sua família, você não se afastar dos seus amigos, você manter os seus ouvidos abertos, principalmente você, apesar de você manter os seus ouvidos abertos, você ter o seu próprio julgamento, porque existem pessoas escrotas no mundo mesmo sendo familiares e amigos. Então, eles podem falar pra vocês que o seu relacionamento é isso e aquilo e nem sempre vai ser verdade. Mas os seus amigos bons, eles vão estar lá para te ajudar, para te ouvir, para te falar, cara, esse cara é um babaca, essa mulher é um babaca, e te ajudar a sair dessa situação e fazer você ver. E tipo, eu já passei por isso, não considero necessariamente abusiva o relacionamento que eu passei, mas o cara era um babaca e na verdade, era muito pelo contrário. Os meus amigos diziam que ele era um príncipe e a minha família dizia, cara, ele é um traste. Tipo, o que você está fazendo com ele? E aí eu não aceitava. E aí, mas de tanto eles falarem, uma hora eu fui ver. E aí eu fui vendo aos poucos que é mais ou menos isso que vai acontecer com você. Outra coisa, se a pessoa normalmente que abusa, ela tira a atenção dela mesma e joga em você. Então ela é mais ou menos uma muralha na frente do espelho para você não gostar de você mesmo. Porque se você gosta de você mesmo, se você tem confiança em você mesmo, por que você vai estar com uma pessoa que está abusando de você? E um relacionamento saudável se faz de quando tem 2 pessoas que são extremamente confiantes e tem um relacionamento de extrema confiança e elas vivem numa harmonia, certo?
Então, essa pessoa que abusa, ela vira uma muralha na frente do espelho pra você não ter confiança em você mesma e impede você de se olhar e ver quão maravilhoso você é. E faz você só enxergar os seus defeitos. E a verdade, às vezes, joga defeitos que você não tem. E às vezes aumenta... Quer dizer, às vezes não. A maioria das vezes aumenta os defeitos que você tem. Porque todos nós temos defeitos. Então eu acho que o mais importante pra você que tá nesse relacionamento, que a pessoa só fica jogando os seus defeitos, é você perceber as qualidades que você tem e os defeitos que a pessoa que você está tem. Por quê? Essa pessoa tem milhares de defeitos, como de todos nós. Então, essa pessoa está jogando defeitos em cima de você porque essa pessoa não quer ver os próprios defeitos. E essa pessoa está jogando todos os defeitos em cima de você porque ela é mais insegura que você. E ela provavelmente tem tanto medo de te perder que ela bota você para ser mais insegura que ele ou que ela, para você não largar ele ou ela. Então, você que está num relacionamento qualquer, você tem que se amar, você tem que gostar de você mesmo para você continuar num relacionamento bom. Eu digo isso por mim. No começo do meu relacionamento, eu era muito insegura, porque eu achava o meu marido muita areia pro meu caminhão. E eu era muito insegura. E, enfim, a gente já tá há uma década aí juntos. E ao longo desse período teve um momento que eu, veio em mim que, eu sou muito boa e ele também. Eu tenho tanta sorte de ter ele quanto ele tem sorte de me ter. E aí, quando isso aconteceu, na verdade, tudo ficou melhor. A harmonia do casal ficou melhor. Eu parei de ser uma louca ciumenta. A gente parou de ter discussões. Basicamente, 90% dos nossos problemas acabaram porque o problema era a minha insegurança. E aí acabou porque eu estava feliz comigo mesma no espelho. No caso, ele não atrapalhava eu de me ver, eu que não queria me ver. Então, isso pra você em qualquer relacionamento, mesmo que não seja abusivo, às vezes a gente não está feliz consigo mesmo e às vezes é o contrário, você se acha muito melhor, tá? Você se acha tão superior que a pessoa que você está, que aí também é um problema. Aí o seu companheiro ou sua companheira tem que ver que ele também é tão bom quanto você e você tem que abaixar a bolinha aí, né? Isso é uma coisa mais harmônica entre o casal. Mas enfim, voltando para o relacionamento abusivo, eu acho que é muito importante você estar próximo da sua família, próximo dos seus amigos, para eles apoiarem você, tá? E eu acho que o principal de você fazer isso é você conseguir largar essa pessoa. Eu sei que é difícil, né? É uma coisa muito complicada. Como eu falei no outro vídeo, às vezes você tem que largar uma pessoa mesmo gostando dela e sofrer. E aí, mesmo sofrendo, você sofre por um período, que aí é de cada um. E depois disso, as coisas vão passando. E aí você vai melhorando. E aí você vai convivendo. E aí a questão nesse período de recuperação é você fazer coisas, tá? Você fazer um exercício, você sair de casa, você ir comprar remédio para sua avó, você ir passear com o cachorro, você, sei lá, ir pro barzinho, você ir pra casa da amiga, você fazer qualquer coisa. Não necessariamente você precisa ir pra night, você precisa ir pra pegação, você precisa, enfim, precisa arrumar outro. Não precisa ser necessariamente isso. Você só precisa se manter ativa. Você precisa continuar a sua vida, entendeu? Vai estudar, trabalhar. Precisa continuar a sua vida. Porque quando você continua a sua vida, você vai vendo que a vida segue, entendeu? Porque quando você termina o relacionamento, o que você vai fazer? Ou você se mata ou você continua a vida, entendeu? É basicamente isso. Como espero muito, você não vai se matar porque você não vai se matar, entendeu? Porque não tem por que você se matar, tá? Você vai continuar a sua vida. E aí, continuando a sua vida, você vai ver que, primeiro, imbecilidade você querer se matar.
Você pensou alguma vez na vida em se matar? Imbecil. Imbecil. Entendeu? Imbecil. É isso. Aí você vê que a vida segue, que a vida é maravilhosa, que aquela pessoa era um idiota completo, retardado, mongol, burro, entendeu? Ele que tinha que estar lá sendo torturado por alguém abusando ele que tinha que ver. E muitas vezes acontece, tá? Quando a pessoa é largada, ele vai ver tudo aquilo e ele que fica muito pior do que você. E aí ele vai ficar lá muito mal, você vai melhorar, vai passar. E aí quando você perceber o quão maravilhosa você é, vai aparecer um cara, uma mulher muito legal na sua vida, tá? Foge dos loucos, tá? Os loucos, tipo, loucos. Porque aí já é caso de doença, e aí é muito mais complicado que isso. É mais complicado do que a pessoa que abusa sem saber que abusa, entendeu? A pessoa que abusa sem saber que abusa normalmente não tem violência física. Às vezes até tem, né? Porque tem pessoas ignorantes também e pessoas agressivas que merecem ser presas. Mas enfim, mas os loucos é mais complicado. Mas tenta fugir desse. Se você vê antes de você se apaixonar, ou seja, começou a se apaixonar e você viu que a pessoa é pirada, foge. Não fica com essa pessoa. Tirando isso, é isso. Então, se você quer que eu continue falando, se você quer que eu continue falando de relacionamento, me manda mensagem, posta aqui, manda mensagem em qualquer lugar das minhas redes sociais que eu continuo falando. Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Snapchat como Bia SBC. Beijo, tchau!